o Sport Recife, que é o lanterna da competição, a gente tem que lembrar disso, só fez 2 pontos, vem com técnico novo, é um cara que é o Antônio Oliveira, que para mim é um bom técnico, mas é um técnico que, na minha avaliação, não tem o perfil do Sport Recife. Eu contrataria um cara que jogaria fechadinho, tá? Com o bumbum na parede, só jogando no contra-ataque. E esse não é o Mas estilo do ele Antônio joga assim Oliveira. também, não, o Ah, Cabeça. o No Cuiabá Cuiabá, ele jogou bem o assim, às Cuiabá, vezes, o Cuiabá, ele mas eram os os toques momentos nele. faceitos dele, né? Eu acho ele um É, técnico bem é. mais Mas eu destacado contrataria na um parte cara, ofensiva. mas eu contrataria um cara ainda mais pragmático. Ainda mais pragmático. Eu tô falando de Mano Menezes pra lá, tá? Não, aí Mas tá enfim, empregado, né? E ele também não é, aceitaria o Esporte Clube do é. Recife, Não, porque mas ele acha que ele tem eu falo o mesmo capacidade perfil. para, né? Mas eu falo o mesmo perfil de técnico. Ô, Cabide, vamos juntar duas coisas que não prestam numa só. Vamos levar o Ah, Carille pra cachorro de peruca. Leva o Carille. Carille joga tudo pra Carille, trás lá. Carilho Carille, interessante. Carille, é Aí isso, sim, isso. Foi né? ótimo, Portuga. Você foi Excelente. brilhante nessa. Excelente, é É, tipo isso. Mas enfim, como o Sport Recife não é um problema nosso, me fala aí as é. suas impressões, ô Valu. Cara, expectativa muito boa para esse jogo, e aí vai voltar a turma, né? De menos o Romero, e essa é uma preocupação que eu tenho. O que, que vai fazer o Jardim para essa posição? O Romero hoje é muito importante no time do Cruzeiro, pessoal. Sim. Claro que é o conjunto, tá? Mas isso ficou tão claro para quem talvez ainda não tivesse ficado claro no jogo contra o Muxuque Runa, porque o Romero, diferente do senhor Wallace, não é o primeiro volante que fica vendo os dois. Quando os dois zagueiros ficam trocando bolas, ficam trocando passe entre eles ali, não é porque eles estão querendo ficar o jogo inteiro com a posse de bola ali. É porque eles estão esperando, eles estão implorando para o primeiro volante ou aparecer entre eles, ou ser uma opção em uma linha de passe à frente. E o senhor Wallace, por exemplo, achou de bom tom aceitar a marcação do colombiano Tapiero, que é útil lá pra caramba na equipe do Muxuque Tapieiro Rona. não, sou tropeiro. Tapiero. É o que eu chamava o cara. Eu me Muito recusei a bom. chamar de tapieira. É tropeiro, é. Melhor, né? É mais fácil, né, Milton? Também Mais fácil, aquela pelo cabeleira parecia um monte de feijão na cabeça. Mas o Romero faz muita falta. Eu estou curioso para ver o que vai fazer o Leonardo Jardim. Eu não acho que será o Wallace, tá? Eu posso estar enganado. E aí é de vez para o Wallace dar uma última resposta para aqueles que ainda esperam alguma resposta, né? Eu não espero mais nenhuma resposta do Wallace. Ah, gente, mas não pode falar assim. Cara, eu posso. São 27 jogos do Cruzeiro, desculpa. E enquanto isso, tem jogadores que eu gostaria de ter visto ter 7 jogos de oportunidade e não vi. Então, eu fico É pensando... um o que ano que... já, gente. É um ano quase já, pô. O que pode fazer o Jardim, cara? Eu tô quebrando a cabeça. Eu já pensei, de repente, Eduardo. no Eduardo, sabe? Mas aí a gente fica bem desprotegido assim. Mas vou confiar no sistema, sabe, Milton? Para mim, o melhor seria o Eduardo, diante do exposto do Cruzeiro. Mas muito confiante para esse Cruzeiro ir lá contra o Sport. Não esperem facilidade, mesmo com o Sport tendo a campanha que tem. Ilha do Retiro, historicamente, é jogo pesado para quem vai lá. Não importa como esteja a equipe do Recife, mas estou muito confiante, sim, que o Cruzeiro possa ir lá e conquistar 3 pontos. Uma coisa que eu não quero. Dá para fazer uma loucura aí, mesmo porque nós vamos jogar contra o Sport United do Recife, com uma campanha péssima, com o treinador estreando. Vamos ver o que dá. Mas daria para recuar Christian e Lucas Silva, Wanderson, Matheus Pereira, e na frente eu entraria com o Gabigol. O Gabigol não sei se ainda está recuperado. Caio Jorge e Gabigol, mas acho que Gabigol ainda não. Mas daria para fazer esse meio campo. Agora, o Wallace, a gente sempre pensa que vem o fecho de luz. Se tiver que dar uma oportunidade final, seja essa. A oportunidade está aí. Ouvi hoje muita bobagem. Até discutir no meu programa pela manhã, porque tem gente falando assim, o Cruzeiro tem muitos jogadores pendurados. Que tal poupar para o Clássico? Eu achei um absurdo. Pelo amor de Porque Deus. os mesmos pontos que valem contra o Sport, valem contra o Atlético Mineiro.
É a mesma coisa. E ninguém garante que se poupar os jogadores. Vocês sabem que não é a mesma coisa, mas eu vou ficar calado, tá? Vocês sabem que não é a mesma coisa, mas eu vou ficar calado. Diz que sim. A tabela diz que sim, Camilo. Beleza, ok. Eu vou ficar calado. Eu estou respeitando os amigos. Então fica calado. Termina são 3 pontos. 3 pontos são 3 pontos. Se no final do ano o Cruzeiro não for para a Libertadores por 3 pontos, ninguém vai dizer que foi contra o Atlético Mineiro, contra o Juventude, contra o Mochuca-Runa, contra o Vai Quem Quer da Vila Limeiro. São 3 pontos. O bom momento do Cruzeiro é agora. Ele precisa manter a boa fase. O Atlético Mineiro tem seus problemas. Eu quero que se dê no Atlético Mineiro. Eu quero saber é o Cruzeiro indo bem, pontuando, jogando bom futebol e dá para ganhar como eu disse, se fosse antes, eu topava até um empate com o Sport no Recife. Hoje não. Cruzeiro é parte em cima da tabela, o Sport é a lanterna. Quem tem aspiração dentro do Brasileirão tem ganhado o Sport dentro e fora de casa e não tem conversa. Perfeito. Só colocar uma coisa aqui. Sua vez, Milton. Tá, vamos lá. Primeira coisa. Verdade, né? Primeira coisa, tem que chegar lá com o Sport, com todo mundo e ganhar. Pronto. Se tomou cartão, dane-se. Tem um clássico, ok, vai não sei o quê. Cara, tem o elenco, mas você não pode abdicar de ganhar de 3 pontos do último do Campeonato Brasileiro. Você tem que tentar, você tem que chegar lá e ganhar esses 3 pontos. E aí, se ninguém tomar cartão amarelo, maravilhoso. Se ninguém ficar fora, ótimo. Tem o clássico. Eu concordo com você. Nesse aspecto aí, o clássico é diferente. Mas não podemos pautar dessa forma. Não podemos achar que tem que resguardar para o clássico. Eu concordo 100% com vocês com relação a isso. Agora, falar que a mesma vitória do Sport é a mesma vitória sobre o Atlético, aí eu já não concordo. O estado anímico é outro. Ele falou a questão muda, de matemática. O ambiente muda, tem churrasco. Matemática. Tem churrasqueta. Mas futebol não é só isso, gente. Também. Eu disse 3 pontos. Eu disse os 3 pontos. E eu falei, não a vitória. A vitória é diferente. A vitória eu concordo com você. Entenda o português, cabido, o tavernáculo. 3 pontos. Agora a vitória, eu concordo com você. A vitória do Atlético é 300 vezes maior do que contra o Sport. Agora os 3 pontos são os mesmos. O que eu tô bebendo, Portuga? O senhor deve estar bebendo uma marula aí. O Jack Daniels. Algo do tipo. Porque o senhor tem bom gosto. O senhor é dos meus. Agora, concordo, estou com o senhor. A vitória sobre o Sport é de um tamanho. O Atlético é bem maior. Mas os pontos são os mesmos. São os mesmos. Ô, Milton, me fala aí da sua expectativa sobre o jogo. Agora, vamos lá. O que eu queria dizer é o seguinte. A nossa dúvida é com relação a quem vai estar no lugar do Romero. Eu não quero mesmo que o Jardim coloque o Lucas Silva de primeiro volante. Não. Ele está muito bem onde ele está. Não mexa, ele é intirável nessa posição. É brincar aqui com o português. É intirável. Lembra do Magri, o ministro? Imexível? Pois é. Então, o Lucas Silva é intirável, tá? De onde ele está, desde que você tenha 3 volantes. E ele vai, normalmente, é o Christian, ali, Lucas Silva, e era o Romero ali. Sem o Romero, essa nossa dúvida é cruel, porque vai sobrar o Eduardo Wallace. Eu acho que não tem. A gente não vai colocar o garoto, vai, Murilo. Alguém arriscaria o Murilo? Acho que não, né? Daria para colocar o Murilo. Depois do Eduardo nessa, mas vai que o Portuga nos surpreende, né? Com a chance do Wallace. Mas pode, mas é uma possibilidade. Não dá para você descartar. Eu acho que ele vai de Wallace. Eu só acho que não vai. E eu concordo com o Milton, cara. Eu fatalmente não mexeria nem no Lucas Silva e nem no Christian. Sendo assim, tem que colocar quem se paga altos salários, que precisa pelo menos responder em campo, que é o Wallace. Colocar o Eduardo como primeiro volante seria uma atrocidade ao futebol mundial também. Pois é, cara. O Lucas Silva não tem problemas em vir construir esse jogo junto com os zagueiros, pessoal. Eu entendo o que vocês estão falando, mas vamos lá. Mesmo jogando ao lado do Romero, eu sei que jogar ao lado do... Você já falou a frase que é a chave, Valu. Jogar ao lado do Romero. Eu sei, muda tudo. Jogar ao lado do Romero. Ele também tem se destacado. No jogo contra o Bahia, ele foi responsável por roubar bolas importantes no meio-campo que ligaram os ataques do Cruzeiro. Eu, com sinceridade, prefiro colocar
o Eduardo ao lado do Lucas Silva, um cara que mostrou bom ritmo, para mim fez o melhor jogo dele contra o Vila Nova, tem entrado ligado, entrou ligado novamente no jogo contra o Flamengo, foram Pode poucos discordar, minutos, viu, Milton? Porque eu sei que você discorda. Pode discordar do Valu, tá? mas estava lá dentro da área, e assim, o Wallace, gente, cara, o Wallace é a mesma coisa de me colocar hoje no meu campo do Cruzeiro, na moral. Que moral. isso? Aí não dá, desculpa. Mas sabe o que, isso? Valu? Eu vou discordar do amigo por um momento. Pelo seguinte, se até optar por aquilo que eu dei ideia de recuar o Christian para uma posição mais defensiva, um meio-campo defensivo formado por Christian e por Lucas Silva não marca ninguém, não marca nem consulta, não marca nada. E tudo bem, o Sport, quem é o meio amador do Sport? O Lucas Lima, com a harmonização facial, Ele não banqueiro joga. velho, cheio de Ele tá artrose. suspenso, É uma ele tá porcaria. suspenso, viu, Portugal? Ah, então reserva dele deve ser pior ainda. Eu concordo. Mas eu ainda acho que é muito frouxo. E outra, eu quero ver o Wallace mais uma vez, porque se ele não conseguir marcar o meia reserva do Sport no Recife, aí, meu amigo, aí ele vai vender coco na praia. Então, eu prefiro dar mais uma chance, não mexer na estrutura do meio-campo, continuar com o Christian no lugar dele, jogar ali com o Wanderson do outro lado, Matheus Pereira ali, o Lucas Silva, e assim vai. O que não pode ser feito é mexer numa estrutura muito grande no meio-campo e acabar perdendo poder de marcação. Não dá. Lucas Silva, juntamente com o Lucas Silva, junto com o Christian, marcando, fica muito frouxo. Frouxo demais.